E aí, galera, vamos continuar com o nosso estudo. Hoje vamos para a sexta aula e essa vai ser a aula que a gente vai começar a falar sobre a inocência, que é o período antes do pecado, que foi justamente a criação e o período que o homem estava no jardim do Éden. Então, hoje a gente vai falar de Gênesis 1, que é a criação, e também um pouquinho de Gênesis 2, só o comecinho, que é o último dia, né, que é o sétimo dia, que é o dia de descanso. E então eu vou fazer essa aula lendo os textos e falando um pouquinho sobre eles, comentando, mas é uma aula que é bem direta ao ponto, não tem muito segredo. Então, os textos, todos esses textos que estão sem nenhuma anotação aqui são de Gênesis 1 e eles estão na versão da revista Almeida atualizada. Então, o primeiro dia, começando do versículo 3 de Gênesis 1, disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Esse primeiro dia é um dia bem interessante que Deus criou primeiro a luz. A primeira coisa que Deus criou na criação do mundo foi a luz, né? Que dá pra gente ver isso como interpretar de várias maneiras isso, como Deus criando a bondade e ser no seu poder, sendo que as trevas seriam a ausência de Deus. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal, interessante de reparar, é que Deus criou a luz e as trevas antes de criar os astros celestes, que seriam o Sol, as estrelas e a Lua. Então, a luz veio antes do Sol. Isso é um negócio engraçado de pensar, né? E então, indo para o segundo dia, versículo 6 a 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Esse aqui é um dia bem interessante, né? Que é a separação das águas, né? Isso é um negócio que a gente entende, tem como entender de duas maneiras diferentes, né? Aqui a gente associaria bastante com como a gente conhece a Terra hoje em dia, que seria as águas debaixo do firmamento, ou seja, debaixo do céu, como os oceanos, e as águas acima do firmamento, como as nuvens. Mas também tem outra maneira de interpretar isso, que seria que acima dos céus havia um tipo de camada d'água, tipo de água mesmo, que ficaria ao redor da Terra, do planeta Terra, né? E aí, durante o dilúvio, essa camada caiu e foi isso que inundou a Terra. É, é uma ideia interessante de que a Terra primordial era diferente de como ela é hoje. A gente sabe que a Terra realmente mudou, porque a Terra foi amaldiçoada por Adão, a Terra foi amaldiçoada por Deus quando Adão e Eva pecaram. Mas a gente não sabe o quanto ela mudou e a gente não sabe exatamente como ela era naquela época. Então, indo para o terceiro dia, versículo 9 ao 13. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e aos ajuntamentos das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. O terceiro dia aqui é quando a Terra começa a ter mais um formato que a gente conhece, né? Porque antes era só uma bola de água, aparentemente, mas Deus separou as águas da terra e aí a porção seca apareceu. E foi nesse dia também que Deus criou todas as plantas, todas as vegetações que a gente conhece. Então, o Éden, que era um lugar físico na Terra durante o período da inocência, muito provavelmente foi criado nesse dia, né?
O Éden era um jardim cheio de árvores frutíferas e era o lugar onde tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eram árvores e se havia frutos de todo tipo de árvore, então a Bíblia diz que todos os tipos de árvores foram criados no terceiro dia, então também deve ter sido aqui. Então, indo para o quarto dia, do versículo 14 ao 19, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Enfim, chegou o sol, as estrelas e a lua, que aqui é citado como os dois grandes luzeiros. O sol seria o maior para governar o dia e a lua seria o menor para governar a noite. E uma, uma coisa que é bem interessante de reparar nesse texto, né, é que o propósito pelo qual Deus criou eles é descrito no versículo 14, né, ó. Sejam eles para sinais, estações, para dias e anos. Então, Deus coloca aqui é, esses corpos celestes para nos ajudar a contar os dias, os anos, as estações. Isso que é o interessante, né? A gente imagina no Sol como principal função nos iluminar, né? Mas a gente vê que a luz foi criada no primeiro dia e o Sol foi criado só no quarto. Isso é um negócio engraçado, né? E então indo para o quinto dia, né? Dia, é, versículo 20 até o 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã, o quinto dia. E então, o quinto dia foi quando Deus começou a criar a vida animal, que foram os animais marinhos, os peixes, as baleias, os animais é, voadores, né, as aves, que são os pássaros, e esses animais eles vieram antes de todos os outros. Isso eu não sei dizer exatamente por que que Deus escolheu fazer desse jeito, né? Por que que não criou tudo de uma vez só? Mas Deus separou o sexto dia para os animais terrestres, né? Então vamos ver qual que foi o sexto dia, né? O sexto dia. Versículo 24 e 25. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Não sei se vocês repararam, mas não acabou o sexto dia aqui ainda, porque os dias sempre acabam falando. E esse foi o quinto dia, o segundo dia. Por quê? Eu separei a criação do homem para falar depois. Mas primeiro, então, Deus criou o resto dos animais no sexto dia, que foram os animais terrestres, os que a gente mais conhece, né? Os animais domésticos, os nossos animais como cachorro, gato e os que vivem nas florestas que a gente conhece. Esse foi o sexto dia. Mas também nele foi criado o homem. Então, do versículo 26 ao 31, é, é falado sobre a criação do homem. Depois a criação do homem também é mais detalhada em Gênesis 2, que a gente vai deixar para a próxima aula. Mas então, começando o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora esse é um texto com um pouco mais de conteúdo, né? Tem umas coisas bem interessantes aqui, né? Primeira coisa que deve ser notada no versículo 26: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente sempre fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas está aqui. Aqui que é o versículo justamente falando sobre isso. E é justamente por isso que Satanás odeia tanto o homem. Por que Satanás quer destruir o homem, quer que a gente fique acabado? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso era o que o Satanás queria. Ele queria ascender sobre os céus para ser semelhante a Deus. E aí nós fomos criados com a semelhança a Deus. Por isso que Satanás não nos suporta, ele nos odeia e quer fazer nós ficarmos o mais diferentes possíveis de Deus. Ele quer nos distorcer o máximo possível, né? E aí, é, eu lembro que eu te citei na aula passada que todos esses períodos tinham alguma aliança, né? A primeira aliança que Deus fez com o homem foram justamente as ordens que ele deu para o homem sobre a terra. Que ele fala aqui o domínio sobre os animais e sobre toda a terra. E a outra coisa que Deus fala: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominar, sujeitai-a e dominai sobre os animais, né? Então, essa foi a primeira ordem de Deus para o homem, para ele dominar sobre a terra, ter filhos e dominar sobre os animais da terra. E ainda ele também falou para gente que as vegetações, os frutos, todos os tipos de vegetais ficariam como mantimento para nós e também para os animais. Que é interessante, né? Que aqui no versículo 30 fala assim, né? E a todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então, o que dá para entender desse versículo é que Deus deu de mantimento, ou seja, alimento para os animais, as ervas do campo, plantas, né? O que não é bem como os animais de hoje em dia, né? A gente sabe muito bem que tem animais carnívoros que comem carne. Nós humanos também comemos carne, né? Mas então, no início, as coisas eram diferentes. E a gente vai ver bem lá pra frente que no milênio vai voltar a ser assim. Que no milênio tem um texto que fala sobre o leão pastar junto com o gado, se eu não me engano. E isso é só pra gente ver como que a Terra decaiu depois do pecado do homem. A Terra mudou muito de antes e depois do pecado. E esse foi o sexto dia, né? O dia em que Deus criou os animais e criou o homem e fez a primeira aliança com o homem. Ele confiou a terra ao homem. Ele deu a terra para o homem dominar e cuidar. E o homem não obedeceu a outra parte do acordo com Deus depois, né? Que a gente vai ver que é sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí o último dia é o sétimo, né? O sétimo dia não é citado em Gênesis 1, ele já é em Gênesis 2. Então deixei marcado aqui, ó. Gênesis 2, de versículo 1 ao 3, em que diz assim:
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, o sétimo dia é o sábado, né? Que é o dia que Deus descansou. Deus tudo criou e viu que tudo era bom. E aí, nesse dia, Deus descansou e ficou satisfeito com a criação da terra. Por descansou, não é que Deus fica cansado, né? Porque Deus é onipotente, né? Ele tem poder ilimitado, ele não se cansa. Mas foi o jeito que foi colocado aqui para mostrar que Deus se agradou da sua criação. E esse foi o sétimo e último dia da criação. A criação, ó, até foi criada em 6 dias, mas o sétimo dia Deus descansou, no qual Deus abençoou. E a gente tem uma semana de 7 dias, né? Justamente por isso que. E o sétimo dia, que é o sábado, para os judeus ainda é um dia sagrado. Tipo, eles têm várias regras sobre como se portar e tal. A gente acabou deixando, a gente como evangélicos acabou deixando como domingo, o dia de adoração a Deus, mas a ideia ainda permanece a mesma, que é um dia separado para adorar e santificar a Deus. E essa é a aula de hoje. É uma aula bem tranquila, mas principalmente a parte do homem vai ser muito importante para a próxima, que a gente vai falar mais em detalhes sobre a criação do homem. É isso, gente. Até mais.